Olá pessoal, eu sou o Rafael, aluno do Instituto Federal de Campinas, e eu venho trazer hoje mais uma resolução de exercício para vocês, né, do nosso grupo do projeto de treinamento para maratona de programação. E hoje eu venho resolver esse exercício da semana 6, beleza? Que é um exercício da plataforma URI online, tá? Que é o exercício do ano bissexto, tá bom? Gente, esse exercício é basicamente o seguinte: o usuário vai entrar com vários anos, né? Todos os anos maiores que 2000, né? E nós vamos verificar se tem algum acontecimento especial nesse ano. Por exemplo, a gente vai falar se esse ano é um ano bissexto, se esse ano é um festival de Hulu Culu e se esse ano é um festival de Bulu Culu, beleza? Então, é basicamente isso que o exercício está pedindo para a gente. Dentro disso, ele passa todas as verificações, por exemplo, um ano bissexto é um ano que é divisível por 4 e não divisível por 100, com exceção de que os anos divisíveis por 400 também são anos bissextos. Tá, Festival Ruluculu acontece nos anos divisíveis por 15 e o Festival de Buluculu acontece nos anos divisíveis por 55, desde que também seja um ano bissexto, tá? Então a gente tem que verificar, né, todos os anos que o usuário está passando para a gente, e se não for nenhum desses a gente vai imprimir, né, como um ano comum, tá? E a ordem que ele quer que a gente imprima, né, se for ou não, será ano bissexto, né, como tá aqui. Ano bissexto, festival de Ruluculu, e o terceiro será o festival de Buluculu, tá? Então ele quer que a gente imprima nessa ordem, né? Verifique e imprima na ordem que ele pediu, tá? Vamos começar aqui então, que vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer, tá? Então vamos começar com o nosso include, né? std.io.h. Vamos salvar o nosso arquivo, vamos salvar como bissexto 2, porque eu já tenho um, ponto C, certo? E vamos lá, nossa função principal, int main, né? Abre, fecha. Como eu sempre falo para vocês, vamos começar armazenando tudo que a gente tem a informação, né? Tudo que a gente sabe. E o que a gente tem que como é que fala? Realizar a leitura. O que a gente tem que realizar a leitura primeiro? São os anos, né? Então vamos fazer essa variável que é int ano. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Como ele pede para a gente fazer sempre para os anos maiores, né, que 100, e eu terminar o arquivo, né, como EOF, né, que o EOF é um fim de arquivo, então eu tenho que então eu vou tornar isso, né, tornar esse ano um vetor, né, um vetor com posição 20, né, que são muitas posições, né, então é um número que a gente imagina que não vai chegar, então vou colocar aqui o nosso vetor com posição 20, pode até colocar com 50 se quiser abrir para mais casos, tá, mas eu vou colocar o meu com 20, beleza? Ó, o que a gente vai fazer para realizar essa verificação, né, para somente fazer com anos maiores que 2000. Maiores ou igual, né? Eu vou fazer aqui então um laço, né, de do while. Gente, para quem leu o exercício, ele tá pedindo para a gente finalizar com EOF, né? O EOF, para quem não sabe, é o fim de arquivo, né? Ou seja, quando eu não digito mais nada, né? Quando o nosso programa vai resolver o nosso caso, né, a nossa variável, né, por assim dizer, como falsa, e ele vai finalizar o arquivo. Mas assim, eu pesquisei bastante pelos meus conhecimentos também. Eu acho que eu realmente não sei se tem como a gente fazer isso na nossa linguagem C, né? Fazer esse EOF, né? Essa verificação rápida de EOF em C. Acho que C++ tem, C Sharp tem também, mas em C, pelo que eu sei, não tem. Se alguém souber, deixa aí nos comentários para mim, tá? Que além de me ajudar, também vai ajudar outros alunos. Mas então, como eu não sei fazer, né? Ou como eu acredito que não tenha, eu vou fazer um do while mesmo, tá? Que vai fazer a mesma função, né? De uma maneira um pouco mais reduzida, não sei, um pouco mais extensa, na verdade, né? Então eu vou ter que tratar um pouco melhor. Então eu quero que ele faça, né, a leitura scanf, né, porcentagem de e comercial ano na posição. Tá, agora é importante, porque assim, eu vou criar uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar
vai ser o que vai me ajudar a fazer a leitura sempre desse ano, né, nas posições. Então eu vou fazer ele ler sempre na posição AUX. E aqui embaixo eu vou fazer o AUX ser incrementado toda vez que esse laço, que a condição entrar no laço, né? Porque aí toda vez eu vou, posição 0, que é quando ele começa, né? Ele vai armazenar o primeiro ano na posição 0, somou 1, vai armazenar a segunda na posição 1, somou mais 1, o segundo na posição 2, até o usuário digitar um valor inválido, beleza? E eu vou também, gente, criar outra variável. Essa variável vai ser o nosso x. Por quê? Porque assim, aqui eu tenho que colocar, né, até o ano na posição, numa posição específica, né, que é a posição que está verificando ser maior, até, ou melhor, perdão, enquanto ele for maior ou igual a 2000, eu vou repetir o laço. Mas assim, gente, se eu utilizar esse mesmo AUX, ele vai sempre estar um à frente. Por quê? Porque aqui no laço ele já está incrementando. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o primeiro ano, né? O ano na posição 0. Vamos supor que o ano na posição 0 que eu digitei foi 2000. Só que aqui o AUX, ele já vai me passar aqui o ano na posição 1. Mas o ano na posição 1 eu ainda não digitei, né? Então ele nunca vai finalizar o laço, certo? Então o que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou criar uma variável chamada x, e esse x vai receber o AUX menos 1, né? Então a gente resolve esse problema aí de estar sempre um à frente, e ele vai sempre se manter no mesmo em que o laço está sendo percorrido, tá? Então eu vou colocar aqui, enquanto o ano, né, nessa posição que eu estou verificando for maior ou igual a 1000, eu vou repetir o laço, né? Então vai fazer uma repetição infinita, né, até eu digitar um valor, né, inválido. Por exemplo, estou digitando sempre 2000, ele vai sempre me pedir. Se eu digitar 1999, fechou, parou o exercício. Beleza? Então foi essa a solução que eu encontrei para esse nosso primeiro problema. Ok, pessoal, então, nosso primeiro problema aí, né, que era de leitura, a gente já resolveu. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que novamente percorrer esse vetor ano, né? A gente tem que percorrer esse vetor chamado ano, para ir verificando individualmente cada um que o usuário digitou, para printar tudo no final, né? Que é como o exercício está pedindo pra gente. Então vamos fazer isso? Ó, a maneira que eu encontrei foi utilizando o laço de repetição for, né? Então vamos lá, vamos criar a variável i, né? Que vai ser a variável para rodar o nosso for, né? Então, para tudo i igual a 0, i menor que AUX, né? Que o AUX vai ser o tamanho máximo, né? Do nosso vetor, né? E mais, beleza? Agora vamos começar as nossas verificações. A primeira que o exercício pede é do ano bissexto, tá? Então vamos fazer isso. Ó, um ano vai ser bissexto se esse ano, né, nessa posição que o vetor está percorrendo, se ele for divisível por 4 e não divisível por 100, ele é bissexto. Tá, e como que eu faço isso? Se a gente utilizar a porcentagem, por exemplo, ano, porcentagem 4. Como eu posso dizer, essa operação porcentagem, ele retorna sempre o resto de uma divisão. Então, como que eu sei se um número é divisível pelo outro? Se o resto da divisão for 0, né? Porque assim, por exemplo, vou abrir aqui a minha calculadora para vocês entenderem melhor, tá? Por exemplo, o 100 dividido por 10 vai dar um valor exato, que é 10, e não vai ter sobra, né? Então eu sei que o 10 é divisível por 100. Mas, por exemplo, se eu fizer 100 dividido por 11, ele vai dar 9,000 alguma coisa, né? Mas se eu quiser sem essa aproximação, né, sempre inteiro, ele vai dar 9 e vai dar algum resto, né? E esse resto é o que eu vou verificar, tá? Porque aqui, se o resto dessa divisão por 4 for igual a 0, eu sei que esse número ele é divisível por 4. Por quê? Porque o resto foi 0, né? Então, beleza. Então, se o ano que eu tô querendo verificar dividido por 4 tiver um resto 0, ele é divisível por 4. Beleza. Mas como o exercício está falando, ele tem que ser divisível por 4, mas ele não pode ser divisível por 100. Então, o ano na posição i dividido, né, por 100 tem que ser um resto diferente
de zero, né? Porque ele não pode ser divisível por 100. Se ele fosse divisível, ele teria um resto zero. Então, como eu quero que ele não seja divisível, eu tenho que verificar se o resto dele é diferente de zero. Beleza? Certo. Então, se ele for divisível, né? Se isso aqui for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou printar para o usuário, printf, que este ano... como que ele está pedindo aqui? Vamos ver. Este é o ano bissexto. Este é o ano bissexto. Tá? Simples assim. Vou colocar aqui um /n, né? Para ele dar aquela quebra de linha que o exercício nos pede, tá? Então aqui a gente tem a primeira verificação, que é se um ano é bissexto. Mas assim, gente, o exercício ele fala pra gente que não é só assim que a gente vê se um ano é bissexto. Um ano pode ser bissexto também se ele for divisível por 40, tá? Por 40 não, por 400. Tá? Então, assim, vocês podem acrescentar isso nessa primeira condição, né? Fazendo simplesmente aqui na verdade, ou, né? O ano nessa posição i for divisível por 400, né? Então tiver um resto zero, né? Ou como eu fiz, né? Na minha resolução, eu criei um else if, né? Que eu acho que a gente consegue visualizar melhor para não poluir, né? O que a gente está fazendo. Então, else if o ano dividido por 400 tiver como resto zero, este ano, else if, esse ano também vai ser um ano bissexto. Este é o ano bissexto. Ponto /n. Beleza? Fechou. Simples e rápido. Tá. Mas assim, gente, ele não quer só que a gente verifique se o ano é bissexto ou não é bissexto. Ele quer que a gente verifique também se o ano é um festival de Hulu-Kulu, tá? E também o Bulu-Kulu. Mas a gente vai começar aqui pelo nosso Hulu-Kulu. Tá, então o festival Hulu-Kulu acontece nos anos divisíveis por 15. O que a gente vai fazer? Condicionar, assim como a gente fez com o bissexto. Então, if, o ano, né, nessa posição i, se ele for divisível por 15, né, tiver como resto zero, então eu vou printar este vamos ver como é que ele está pedindo. Este é o ano do festival Hulu-Kulu. Este é o ano do festival Hulu-Kulu, tá? Ponto /n. Beleza? Então, aqui eu escrevi errado, né? Pessoal, um negócio que eu esqueci, como aqui na nossa saída ele tá colocando letras com acento, né, e tal, a gente tem que adicionar mais uma biblioteca, né, que é da linguagem, que é include locale.h, e aqui a gente coloca o set locale para a linguagem que a gente quer, né? Senão ele não reconhece esses caracteres especiais. Locale lc underline all vírgula abre aspas português. Fechou? Beleza? Agora ele vai reconhecer o nosso com acento, tá? Próxima verificação que a gente vai fazer, se é o festival Bulu-Kulu, né? O festival Bulu-Kulu acontece nos anos divisíveis por 55, desde que também seja um ano bissexto. Então, assim, ele está falando que é um ano de Bulu-Kulu quando essa condição aqui for verdadeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável de verificação, tá? Vai chamar verifica, igual a zero. Essa variável de verificação, ela vai ser incrementada toda vez que a condição de ano bissexto for satisfeita. Então, toda vez que isso aqui for verdade, ou seja, toda vez que o ano que o usuário digitou for um ano bissexto, eu entendo que eu tenho que verificar se ele é um festival de Bulu-Kulu ou não. Então, aqui eu vou incrementar o verifica, né, nessas condições de ano bissexto, verifica mais, beleza. Então aqui a gente já vai saber se ele foi aceito nessa condição, porque ele só vai incrementar se o ano entrar na condição de ano bissexto, tá? Então como que a gente vai utilizar agora? If o ano nessa posição i, o ano não, desculpa, se o verifica, né, for maior que zero, né, ou seja, eu inicializei ele no zero, né, se ele não entrar nessa condição, ele vai continuar valendo zero,
né? Então eu não vou entrar nessa verificação de Buluculu. Por quê? Porque ele fala que ele só é Buluculu se for um ano bissexto, né? Então aqui, se o verifica for maior que 0, né? Ou seja, ele entrou nessa condição e também o ano, né? Nessa posição I, for divisível por 55, né? Igual a 0. Então, printf, este é o ano do festival Buluculu, certo? Ponto barra N. Fechou? Aqui eu esqueci barra N, vou colocar. Beleza, basicamente isso que o exercício pediu pra gente. Mas, agora ele fala assim, mas se o ano não for um ano bissexto, não for um festival de Hulukulu, não for um festival de Buluculu, ele é um ano comum, e eu quero que você mostre isso para o usuário. Então, como que eu vou fazer isso? Um ano, ele vai ser comum se nenhuma desses casos forem aceitos, nenhuma dessas condições forem aceitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma variável de verificação. Ela vai chamar verifica2, tá? Para não dar conflito com a outra, beleza? Mas assim, eu tenho que pensar que toda vez que o laço for inicializado, eu quero que esse verifica seja zerado, né? Porque senão ele vai ficar com um valor armazenado sempre. Então eu já vou colocar até os dois, inicializando com 0, né? Zerando toda vez que o laço volte, para eles não ficarem com valor armazenado. Beleza? Então é isso. Vamos colocar verifica 0, verifica 2 recebe 0, verifica recebe 0. Beleza? E agora, como eu falei, esse ano vai ser comum se esse valor continuar 0, né? Então aqui, se ele passou pelo ano bissexto, vou incrementar, né? Então ele é um ano bissexto, ele já não é comum. Aqui também a mesma coisa, vou incrementar. Beleza. Mas se ele é um festival de Hulukulu, aqui é com C, né? Acabei de olhar ali no exercício. Se ele é um festival de Hulukulu, ele também não é um ano comum. Então eu vou verificar. Verifica 2, mais. Beleza. Mas ó, se ele for um ano de Buluculu, ele também não é um ano normal. Então eu tenho que verificar. Verifica mais, certo? Beleza, então para todas as condições, eu estou incrementando um verifica caso entre, né? Feito isso, é só a gente condicionar novamente, tá? Então, if, né, esse verifica 2 for igual a 0, né? Ou seja, ele não passou em nenhuma dessas condições. Ele não é bissexto, ele não é Hulukulu, ele não é Baluculu, então ele não é nada. Então, se ele for igual a 0, eu posso falar que ele é printf, este é um ano comum. Deixa eu ver se é desse jeito que pediu. Este é um ano comum. Beleza. Ponto barra N. Certo? Então, é basicamente isso. Vamos ver se o nosso exercício está rodando. O que ele deu errado? Igual a igual aqui. Perdão, tinha colocado um igual só, que tem que ser igual a igual. Certo, vamos lá. Vamos ver. Quais os valores que ele dá aqui? 2.000, 3.600, 4.515, 2.001. E agora um valor, né, que não aceita aqui. Ó, vamos ver. Este é um ano bissexto, entrou. Este é um ano bissexto, festival de Hulukulu, entrou. Este é um festival de Hulukulu, entrou. Este é um ano comum, entrou. Mas caramba, veio um a mais aqui, este é um ano comum. Por quê? Porque ele está contando esse valor aqui de saída também, esse valor de finalização, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa condição acontecer, só que o AUX menos 1, porque até a posição anterior dessa última só de saída, beleza? Por isso que eu falei que como em C eu não sei uma maneira de fazer essa verificação de EOF, né, de fim de arquivo, essa é uma maneira que a gente pode fazer isso, mas a gente tem que se atentar a colocar aqui o AUX menos 1, senão ele vai verificar o último. Outra coisa, gente, que a gente pode observar aqui, é que assim, 2.000, 3.600, 4.515, 2.001, valor inexistente, né? Ele tá apertado aqui, né? Tá tudo em cima do outro, não dá pra gente ler. E o exercício, ele fala que a gente tem que separar essa saída cada ano, né, que passar, né? Ele vai falar, este é um ano bissexto, acabou as verificações desse ano, pula uma linha, né? Agora 3.600, esse é o ano bissexto, este é o ano comum, esse é um ano festival de Hulukulu.
Acabou a do 3.600, pulo uma linha, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Vamos aproveitar essa verificação que a gente já fez para saber se ele é um ano comum, né? Porque ele fala que se eu achar o ano comum, eu não preciso mais pular linha, né? Só se tiver outro ano para verificar, né? Então, se ele for um ano comum, eu não vou pular linha. Mas se não for, né? Se ele não for um ano comum, eu vou printar, printf, eu vou printar uma quebra de linha, simples assim. Então aqui, por exemplo, como eu posso dizer? Opa, só que eu esqueci, vamos colocar, barra N, coloquei sim, beleza. Então aqui, gente, 2.000, 3.600, 4.515, 2.001, valor de saída. Agora tá igualzinho o exercício está pedindo. Este é o ano bissexto, pula uma linha. Este é o ano bissexto, este é o ano festival de Hulukulu, pula uma linha. Este é um festival de Hulukulu, pula uma linha. Este é um ano comum, finalizei o exercício, tá? Então, gente, é basicamente isso. O exercício, como vocês podem ver, ele não é complexo, ele só dá um pouco de trabalho. Vou adicionar aqui no final, que eu esqueci um return 0, né? Return 0. Né, que é para finalizar o nosso programa em 0. Então é isso, gente. Essa foi a resolução. Vai estar disponível na nossa sala do Google Classroom também, para caso vocês queiram, né, dar uma olhada mais a fundo. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da minha resolução. Se tem outras possibilidades, deixa aí nos comentários para eu ver como vocês resolveram. Ou simplesmente me mandem lá no Classroom que eu vou estar corrigindo todos. Beleza? Então, obrigado para vocês que estão assistindo essa resolução. Novamente, deixa o feedback aí para a gente, que é importante a gente saber como tá sendo a adesão do nosso projeto. E é isso, gente. Espero vocês na próxima.